Olá, Letícia. Olá, Maria. Boa noite, sejam bem-vindas. Que alegria, essa galera, essa turma chegando. Mais uma segunda-feira, o meu carnavalesco convidado acabou de chegar. Vamos aqui, a solicitação é a live do Bonfim. Maria, manda avião para todo mundo que vai começar o bate-papo. Olha ele aí, chegou. Boa noite, meu querido. Tudo bem, Diogo? Tudo jóia, Mauro? Tá me ouvindo Cheguei bem? cedo demais, não, né? Oi? Cheguei cedo demais? Não, tá certinho, 8 horas. Eu tava aqui, você chegou 8 horas, britânico. Tá me ouvindo bem? Me vendo? Tudo direitinho? Tá um pouquinho baixo, mas acho que eu consigo ouvir. Tá bom, beleza. Vou tentar ficar mais próximo aqui. De vez em quando esses aparelhos têm disso. Mas enfim, acho que daqui a pouco vai melhorar. Bem, galera, para todo mundo que está chegando agora, a live do Bonfim inicia com o nosso queridíssimo Mauro Quintais essa semana. E é claro que eu vou apresentar esse convidado para lá de especial, tentar resumir em menos de um minuto esse currículo extenso. Ele é carioca, leonino, carnavalesco e apaixonado por teatro. No Rio tem passagem pelo Salgueiro, Viradouro, Mocidade, Rocinha, entre outras. Em São Paulo já realizou o Carnaval da Gaviões da Fiel, da Tom Maior, da Peiruche, foi vice-campeão pela Dragões da Real e agora prepara o Carnaval da Império de Casa Verde. Ele faz sucesso com seu programa Quintas com Quintais e coleciona prêmios, entre eles o poderoso Estandarte de Ouro. Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso Mauro Quintais. Ô, maravilha! Olá, Diogo. Diogo, só lembrar você que no Império de Casa Verde eu divido a direção artística com o Leandro Barbosa, que já era um artista atuante na escola, né? E aí, como não foi feito o convite, o presidente Alexandre Furtado sugeriu uma dupla, e eu, com o maior carinho, maior prazer, estou lá dividindo a direção artística com o Leandro. Maravilha! Vamos mandar um beijo para o nosso Leandro. E eu quero, já perguntando de cara, Mauro, quando surgiu esse amor pelo carnaval? Foi desde pequenininho, você já era um apaixonado pela folia, ou surgiu no decorrer da sua trajetória? Não, na verdade eu sou oriundo do Leblon, do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Classe média alta, e na minha época, que eu já tenho, eu sou de 57, eu tenho 62, vou fazer 63. Então naquela época o carnaval havia um distanciamento de certas classes com o carnaval. Então a minha família não tinha um mergulho muito grande no carnaval, a não ser minha irmã, Elizabeth, que gostava como fuliã de sair na Portela, enfim, tudo isso. Então, a minha estrutura de infância e adolescência, eu não tinha muito contato com o carnaval. Eu vinha ter contato com o carnaval já depois de adulto, trabalhando no metrô do Rio de Janeiro, como desenhista projetista, e meu pai, através do Maxi Lopes, meu pai era amigo pessoal do Maxi Lopes, sugeriu que eu fosse lá para fazer um dinheiro extra, enfim. E aí eu comecei a trabalhar no carnaval eu já tinha 28 anos, 27 para 28 anos de idade, e ali eu comecei a mergulhar no universo do carnaval, conhecer com o mestre Maxi Lopes e depois com o mestre maior Joãozinho 30. Então o meu início foi muito assim bacana com essas pessoas, já com um estofo, né, com uma trajetória forte. Então eu costumo dizer que eu comecei por cima, né, eu comecei assim com a elite do carnaval. Fui assistente de pintura de arte com o Roberto Zaniewski, que é um outro grande artista do carnaval carioca, e enfim, São Paulo também. Então eu dei muita sorte, ou destino, não sei. E a partir desse aprendizado com esses 3 artistas, eu fui criando a minha personalidade artística carnavalesca, fui adquirindo conhecimento, que é muito importante, né? E, enfim, esse conhecimento às vezes me pegava no contrapé, porque jovem e ainda inexperiente, eu era um pouco arrogante, um pouco senhor, eu achava que... E aí uma vez no programa Sem Censura, sim, da Leda Nagler, querida Leda Nagler, me foi feita uma pergunta: Mauro, qual é a verdadeira origem do carnaval brasileiro? Ele surge da onde? E aí eu me peguei num momento em rede nacional
sem ter esse estofo cultural, sem ter a resposta exata, segura. Eu sabia, mas eu senti falta de ser mais seguro, de entender mais da festa que eu trabalhava. E ali me acendeu uma luz, eu falei, não, eu estou pelo caminho errado. Como eu comecei muito por cima, eu não passei pelas categorias de base, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Eu conheço muito do barracão, porque fui administrador de barracão, fiz folha de pagamento, fui o que se chamavam de capataz do barracão, né? De cobrar horários, cobrar funções, mas me faltava um pouco da história do carnaval. E a partir daquela saia justa, né? Que foi uma saia justa em rede nacional, eu mergulhei, né, e tive ajuda tenho até hoje a ajuda de grandes, por exemplo, Fábio Fabato e Gustavo Melo, são pessoas do meu círculo de amizade, o Diego, pessoas que volta e meia eu estou perguntando, Ludmila de Aquino, então pessoas que volta e meia eu pergunto para adquirir cada vez mais conhecimento. E hoje sim eu me sinto muito mais confortável em falar de carnaval, tudo isso, mas no início isso serve de alerta para os novos talentos que estão chegando agora, né? Não só no carnaval, né? Você sabe que em todas as áreas, né? Isso você tem que ter conhecimento, né? Se você está fazendo a sua peça teatral, aquele cenário não está legal, você tem que ter um mínimo de conhecimento de luz da mecânica dos cenários, você tem que ter. E isso eu fui adquirindo e hoje continuo aprendendo sempre. Todo dia aprendendo, sempre, sempre, sempre. E aprendeu muito bem com dois grandes mestres, o saudoso Joãozinho 30 e o nosso queridíssimo Maxi Lopes. Ou seja, sim, já começou lá de cima o nosso querido Mauro Quintais. Para você que está chegando agora, ele é o nosso querido carnavalesco, junto com o Leandro, da Império de Casa Verde. Nós vamos falar lá na frente sobre essa questão, se vai ter carnaval, se não vai ter, qual será a data. Essa pergunta que todo mundo faz diariamente, a gente deixa para o final para segurar a audiência da galera. Eles ficam aqui até o último minuto da live para poder ouvir o nosso Mauro falar. Mauro, com tantas escolas no Rio, vamos começar falando de Carnaval do Rio, com tantas escolas, grandes escolas que você já passou, tem como você lembrar de um desfile inesquecível ou é impossível falar de um só? Não, não é impossível falar de um. Inclusive, em uma live passada eu fiz essa citação. Sem dúvida nenhuma, para mim, não é porque você está aqui não e é um militante do teatro que eu vou falar isso não. Mas para mim, o maior orgulho que eu trago em termos de execução artística, enredo e desfile foi a homenagem a Bibi Ferreira. Maravilha. Bibi Ferreira, sem dúvida para mim, me credencia como grande nome do carnaval. O meu currículo ganhou um peso maior quando eu tive a honra, através do Nilson Raman, né, de poder fazer a homenagem a Bibi Ferreira em vida, né, o que é muito bonito, né? A Bibi poder participar, eu poder sentar, sentar no sofá do apartamento da Bibi e conversar com ela, discutir figurino, né? Então, Bibi muito incisiva quando se fala de arte, quando se fala de estrutura artística. A Bibi dizia, não, isso aqui eu não gostei, borboleta eu não gosto, não acho que esteja no contexto, né? Então, entre aspas, você acaba sendo... a sua homenageada, ela acaba te dirigindo um pouco, né? Então, isso para mim foi um aprendizado fantástico, né? Eu não vou dizer aquela palavra clichê, foi um presente. Não, foi consequência de uma trajetória, né? E eu tive essa honra e o prazer de fazer a homenagem. O desfile foi maravilhoso, é um desfile até hoje, um desfile de referência, não só na carreira da Bibi, como também na minha carreira. No musical Bibi Ferreira, que eu fui assistir com a minha esposa, e me surpreende, eu não sabia o roteiro, não conhecia, eu fui pelo fato de ser Bibi, e aí me deparo na última cena com o elenco todo cantando o samba da Viradouro, em homenagem a Bibi, o samba que representou o nosso desfile. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque ali eu consegui ter a noção do alcance do carnaval. Quer dizer, no musical, contando a história, sem dúvida nenhuma, de uma das maiores artistas do mundo, né? E o carnaval serve como amarração de tudo aquilo, né? O desfecho daquela vida maravilhosa, daquela vida de direção, atuando, dirigindo, produzindo, cantando, enfim.
e o carnaval fecha. Então, ali eu percebi também como é importante a nossa festa e como, em vários momentos, a nossa festa é vista de uma maneira muito equivocada. E, sem dúvida, um dos maiores desfiles na história da Marquês de Sapucaí e, com certeza, um marco na vida da Viradouro, né? Tanto é Sim, que sim. sempre que rola um ensaio técnico, o Carioca tá com saudade de ensaio técnico, né? Mas sempre que rola e o ensaio da Viradouro, é óbvio, é sempre um dos hinos entoados na Sim. Marquês de Sapucaí. O samba Um interpretado marco, pelo né? Dominguinho do Estácio, né? O Dominguinho maravilhosamente interpretando o samba, né? Foi um carnaval de muito sentimento, junto com o Círio de Nazaré, que também foi um outro desfile que eu fiz na Viradouro, que também envolveu muito sentimento, muita espiritualidade, muita elevação. Eu costumo dizer que eu fui muito feliz na Viradouro. Bacana, bacana. Viradouro, atual campeão do Carnaval É Carioca. verdade. Um beijo para o querido coreógrafo Helder Sátiro, que está aqui conosco, que fez tantos elogios para o nosso Mauro Quintais quando eu mandei. Trabalhamos juntos, trabalhamos juntos. Ele comentou, ele falou tanto, tanto. Mauro, querido, até publicou lá nos stories dele. Obrigado, Helder, maravilhoso. Bem, deixa eu falar de uma paixão à parte. Você fez o carnaval da minha escola do coração, Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2006, que foi comemorando, né, os anos de vitória da nossa querida mocidade, contando um pouco da sua história, a vida que pedia a Deus. Fala um pouquinho dessa concepção, desse enredo, como foi trabalhar na Estrela Guia de Padre Miguel. Eu gostaria muito de falar da Padre Miguel com outro sentimento. Com o mesmo sentimento que eu falo do Salgueiro, com o mesmo sentimento que eu falo da Viradouro, mas eu também sou muito verdadeiro nas coisas que faço, e acho que é por isso que a minha trajetória já vai para 36 anos. E a Padre Miguel, para mim, não funcionou muito bem. A química entre o artista e a escola, sem dúvida nenhuma, a coisa não funcionou. Por vários motivos. Eu hoje vejo com um olhar mais distante, talvez porque a mocidade sempre procurou, durante muito tempo, um nome à altura do Renato Lage, que foi, sem dúvida nenhuma, meu amigo pessoal, o artista que consolidou a escola durante esse longo período que ele esteve lá, né? Deu uma cara de modernidade, uma cara de sucesso. Então, lógico, eu não estou colocando, estou colocando a parte artística. É lógico que existe aí Castor de Andrade, Paulo Andrade, várias pessoas que militaram na escola. Eu estou falando artisticamente falando. Então, me pareceu naquele momento que sempre estavam esperando que surgisse um substituto, e aquela estética ela ficou muito tatuada na escola, a estética do Renato. E o meu grande erro foi ir para a mocidade também com essa ideia, também com esse sentimento de uma estética Renato, né? De uma estética mocidade. Renato, mocidade, mocidade, Renato, vice-versa, eu ali no meio, e a coisa não funcionou muito bem. O enredo talvez não tivesse também, não foi muito bem entendido, não sei. Então, uma série de outros fatores. Tinha um fator financeiro também, que a escola não estava muito bem, estava começando um processo de deterioração, de degradação financeira, né? E eu peguei justamente esse início. E a coisa não deu certo. Mas, pelo menos, eu saí de lá com um estandarte de ouro para a tia Nilda, que era presidente da ala das baianas, que foi o estandarte de ouro da melhor ala de baianas, que é uma ala de baianas, que inclusive quando eu dou palestra, eu conto a história dessa ala de baianas, porque ela foi baseada na técnica do Jun Nakal, que é o estilista, que fazia aquelas roupas de papel, recortadas com um maquinário, uma halter, que era uma máquina que cortava eletronicamente. Então eu usei essa mesma técnica que eu adquiri lendo o livro, por curiosidade, nas baianas, só que em vez de trabalhar com papel ou tecido, eu trabalhei com espelhos de plástico. Então nós recortamos todos os espelhos com arquivos já pré-determinados, arquivos em vetor, fizemos o recorte. Os arquivos foram produzidos pelo Daniel Rocha, que trabalhava comigo na época. Então a gente fez uma coisa, ali sim a gente conseguiu impor uma modernidade na execução da fantasia. E essa fantasia era muito desacreditada, porque tudo que é muito novo
entre aspas, já era até às vezes um descrédito. Então você olhava essa baiana sozinha assim no barracão e falava, poxa, está faltando alguma coisa, está faltando pena, está faltando pluma. E a proposta não era essa, era simplesmente veludo verde, espelho e buás brancos para dar a sensação de leveza. E essa baiana, quando entra na avenida, aí que eu falo da magia do carnaval. O carnaval você não tem um ensaio geral como é o teatro. Hoje vamos ensaiar luz, cenografia, figurino, marcação, é o ensaio geral, né? O carnaval não tem isso, entendeu, Gil? Os elementos vão se fundindo ali na curva, naquela curva, né? Os elementos vão se fundindo, alegoria, alas e coreografias, e aquilo vai se misturando e vai dando a amálgama da artística daquele momento. Então, você como artista, ou diretor, ou presidente, você nunca tem a ideia do que vai ser, né? E foi o que aconteceu com as baianas da mocidade. Ela entrou desacreditada e na primeira vez que elas começaram a girar, os espelhos, que eram as saias, cabeça, golas e punhos, começaram a refletir e virou uma rave, né? Porque era um estroboscópio que piscava na avenida, e aquilo criou um impacto muito grande, impacto esse que nos deu o prêmio de melhor ala de baianas no ano. Então esse foi uma coisa bacana. E com certeza levando muita alegria para as nossas queridas baianas, né? Representadas por tia Nilda, de Padre Miguel, mas por tantas mulheres guerreiras, né? Que fazem o carnaval há tanto tempo. É uma ala de baiana é sempre um carinho, né? Amo a ala das baianas. É sempre um carinho a ala de baiana. E a ala da baiana, por ser muito grande, né? O carnavalesco vê ali uma tela em branco, né? Mas com volume, né? Você vê aí baianas do Edson Pereira, são baianas maravilhosas, baianas do Paulo Barros, né? Inclusive o Edson entrou aqui e mandou um abraço para você. Mauro, jura? Grande amigo, querido. Fez aniversário há pouco tempo, Edson. Um menininho, fez 28 anos. É verdade, né? Eu vi agora há pouco tempo. Parabéns, porque esse querido artista também, né? Sem dúvida. Trabalhamos juntos na Viradouro. Na Viradouro também. Ou seja, ele estava recém... Viradouro tem história com essa dupla, então, hein? Tem. Ele estava recém-chegado de Nova York, né? E estava meio ocioso por conta de ter chegado do exterior. E aí ele foi trabalhar lá, fazia lá, brincava com a gente lá nas coisas, mas de muita utilidade. O Edson é um artista completo, né? Um artista maravilhoso e com uma estética muito bacana, né? Hoje que você tem estéticas tão diferenciadas no Carnaval do Rio, né? São Paulo nem tanto, que São Paulo ainda segue aquela linha Parintins, aquela coisa meio clichêzona, né? Mas o Rio ele tem estéticas diferentes. Você vê a Grande Rio esse ano com uma estética... Você tem o Leandro Vieira na Mangueira com uma coisa muito, muito singular, é dele aquilo, né? Aí você tem aí o Renato Lage que se mantém, a Rosa com aquela leitura histórica, e o Edson vem aí nesse nicho aí com uma leitura artística muito bonita, né? Ou seja, são artistas maravilhosos e o Carnaval agradece por tantos talentos diferenciados. Bem, vamos lá. Você foi vice-campeão pela Dragões da Real, aí a gente já entra no Carnaval de São Paulo. A primeira coisa que eu queria perguntar para o nosso querido Mauro Quintas, para você que está chegando agora, ele tem a experiência do Carnaval do Rio e do Carnaval de São Paulo. Existe uma diferença para você, querido Mauro? Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo, para o carnavalesco, existe uma diferença na concepção do enredo? Não, na concepção do projeto como um todo, né? Sim. O enredo, já que você citou enredo, o enredo em si, ele é praticamente a mesma coisa, né? A defesa do enredo em São Paulo, ela tem que ser muito mais amarrada, porque muito do julgamento de São Paulo é feito em cima daquele livro. Sim. Muito do julgamento, muito. O livro é mais importante, talvez, do que o conjunto da obra. Então, o livro tem que estar exatamente idêntico ao que vai passar na avenida. Se você tiver uma pequena falha, uma cor que não bata, ou a imagem de um figurino que não seja igual ao que você está vendo, você já começa a perder o carnaval ali. Então, o book, né, o livro, chama de Abre Alas, né, ele é importantíssimo em São Paulo. Tanto é que existe uma atenção toda voltada para aquilo, as escolas têm toda uma atenção voltada para aquilo, é checado, é revisto, porque é importantíssimo.
É importantíssimo. Né? Ali você determina se você ganha ou não o carnaval. Agora, eu sempre falo isso, o espaço físico é diferente. O Anhembi e a Marquês de Sapucaí, o Sambódromo do Rio, são espaços físicos totalmente diferentes. O Anhembi mais aberto, mais amplo, arquibancadas mais distantes, embora com menos gente, camarotes e frisas bem distantes, então cria um espaço muito grande, onde a dimensão da alegoria ela tem que ser maior, para poder ser vista, né, com mais clareza. Então, os carros de São Paulo, eu já fiz carros de São Paulo de 22 de comprimento e 18 de altura. Nossa, muito alto. Os meus carros da Dragões, meus últimos carros da Dragões, os dois meus últimos carnavais da Dragões, eles tinham essas dimensões. Iam até 22 em alguns momentos, mas sempre 18 de altura. Sim. Porque o espaço físico é diferente. Já o Rio não, porque você tem a limitação, você tem o viaduto, sim, você tem a passarela lá de cima do juizado de menores. Então, a concentração do Rio ela é mais tumultuada. E eu falo, ela vira mais carinhosa, porque o povo está mais perto, você está ali, você pega uma cerveja. E o Sambódromo do Rio é um corredor, né? É um corredor que você vai, é um tubo de pasta de dente, né? Você vai ali passando, e ali você tem o acesso àquele fulhão que está na frisa, você consegue olhar no olho do jogador. Então eu acho que o Rio te dá um aconchego maior, né? E São Paulo te dá uma preocupação maior, tecnicamente falando. Acho que a arquitetura é uma diferença básica. E, consequentemente a isso tudo que eu estou falando agora, o desfile de São Paulo acaba ficando, entre aspas, um pouco mais frio. Para você poder puxar a emoção de uma arquibancada, a escola tem que se esforçar muito. A escola tem que estar num momento muito mágico. Ou foi o caso da Dragões da Real no último carnaval, que falávamos dos Doutores da Alegria. E foi uma catarse, né? Porque o samba era maravilhoso, o tema era maravilhoso, então você sentia que as arquibancadas estavam envolvidas no projeto. E o Rio já não é tão difícil assim você conseguir trazer o público, porque eles já estão mais pertinhos. Então eu vejo aí essas diferenças de arquitetura, a própria maneira, o modus desfilante, porque o desfile de São Paulo ele é tão assim linear, tão linear que eu falo, tão organizado, tão preocupado com não errar. Existe aquela preocupação do não errar, porque um erro em São Paulo, então todo mundo vai muito marcial, vai muito tudo certinho, a gente não pode errar. Aí existe aquela tensão do desfile, né? Até mesmo no desfile das campeãs existe aquela tensão. O Rio não, o Rio é mais... Quando que você vai ver, por exemplo, uma coisa que eu vi maravilhosa no desfile da Mangueira, o próprio carnavalesco Leandro Vieira se misturando com o bloco que ele fez no Leandro setor. Vieira que passou por aqui, não sei se ainda maravilhoso, está, nosso amigo. E aí o Leandro, no meio das alas ali, comandando e gritando, envolvido com o próprio projeto. Né? Isso você não vai ver. Porque se eu entro no meio de uma ala em São Paulo, eu acabo com a escola. Até porque eu sou grande, eu sou quase uma alegoria, sou quase um tripé. Maravilhoso. Então, vejo aí essas diferenças. E acho que São Paulo precisa perceber isso, São Paulo precisa entender que tem que soltar mais um pouco, vamos ficar mais molengo, vamos soltar mais um pouco, não vamos ser tão rigorosos com o julgar. Sim. Que esse rigor do julgar acaba refletindo no desfile. Mas eu amo trabalhar em São Paulo, estou numa escola maravilhosa, administrada pelo presidente Alexandre Furtado, que está cumprindo os compromissos, isso é muito bom nesse momento tão difícil, né? Que aí, eu tendo meus compromissos, o Leandro tendo os compromissos dele sendo cumpridos, a gente pode pensar e trabalhar pelos outros colegas que estão passando por dificuldades. Então, a gente vai, ações como o Barracão Solidário do Wagner Gonçalves, então a gente consegue, né? As ações do próprio Milton Cunha, que é sem dúvida o chanceler do Carnaval brasileiro. Tem também o Bailado Solidário, com o casal de mestres. Bailado Solidário, você tem a parte das passistas, das porta-bandeiras, então, dos puxadores, né? Lá com o site carnavalesco. Então, são várias ações. Então, se você está confortavelmente, vivendo confortável, entre aspas, né? Você está ali, você pode se articular melhor para que os colegas se sintam melhor também. Esse é o nosso Mauro Quintais, que junto com o Leandro Querido está comandando o Império de Casa Verde. E o Lucas está aqui falando, Lucas Santana,
Mauro, nós do Império estamos muito felizes e aguardando as surpresas que reserva para o nosso símbolo maior. Ô, maravilha! A André Mota botou aqui. Fala, Mauro, tínhamos que ter ganho esse ano. O que houve no seu ver? Eu acho que ele falou do Dragões da Real no momento que você falou do Dragões. E botou assim, achei o desfile perfeito. Já o Carnaval Papagoiaba, que está sempre presente, o nosso Valmir maravilhoso. As alas coreografadas em São Paulo deixam muito engessados os componentes. A Paty Mendes botou, sensacional a entrevista. Obrigado, querida. É com esse convidado maravilhoso, não tem como ser diferente. Bem, Mauro Quintais, fala pra gente o que a galera de Império de Casa Verde pode esperar do próximo carnaval, tá? O que já está definido, o que o nosso mestre está pensando toda vez ao deitar, tendo aquelas viajadas que todo artista tem, né? Pior que é assim que funciona. De teatro, hein, gente? Ainda hoje tem teatro com o nosso Mauro Quintais também. Fala pra gente um pouquinho das surpresas. O Diogo, é assim que funciona mesmo. A gente vai deitar e começa a imaginar. Fica viajando, né? E não sei se com você é assim, mas quando eu já tenho o projeto todo pronto na cabeça, eu estou fazendo os carros no barracão, eu começo a imaginar o desfile. Aí eu abro elas entrando, e o carro 2, é bacana isso. Agora, hoje, vamos falar de carnaval hoje, por enquanto está tudo em aberto. Sim. Esta semana, a informação que eu tive é que em São Paulo já vai ser firmado o acordo financeiro com a prefeitura, através do prefeito Bruno Covas, né? O Carnaval de Fevereiro, tanto o Rio quanto São Paulo, já está suspenso, isso é fato. A Liga do Rio já se pronunciou, de São Paulo também. Em São Paulo, pelo fato do prefeito já estar dando esse aporte financeiro, que se não me engano vai ser essa semana, vai existir um desfile que ainda não foi definido o formato, mas vai ser um desfile menor, talvez ali em maio, junho, julho, essa data não está definida. Mas vai ser um desfile menor. O pessoal está dizendo que é para cumprir tabela, mas não é cumprir tabela, porque a gente tem que se fazer presente, a gente tem que ser visto, o carnaval tem que ser visto. Então, São Paulo vai existir esse desfile menor, a gente não sabe se vai ter julgamento, se vai ser julgado, se não vai ser julgado. Pode ser um carnaval só de reedições, cada escola escolhe o seu melhor momento, né, e coloca na avenida. Sabe-se também que contingente menor e menor número de alegorias. Então esse é o do meio do ano. E aí sim, a partir desse do meio do ano, cumprimos aí a nossa função de levar cultura e divertimento, e aí a gente vai fazer o trampolim para 22. Porque a nossa esperança é que em fevereiro de 22 a gente já esteja com o calendário firmado. Agora, do Rio, eu não sei ainda se vai ter esse carnaval de meio do ano, qual vai ser o formato. Existe aí uma comissão que está trabalhando isso no Rio de Janeiro, né? Inclusive o Milton Cunha, Felipe Ferreira, está todo mundo aí passando o feedback para a Liga das Escolas para ver a melhor maneira. O importante é você não deixar a festa perder muito o fôlego. Que morrer ela não vai morrer, o calendário vai ser retomado sem dúvida nenhuma, mas é uma festa de aglomeração, né? Não tem como ser diferente, então a gente tem que ter muito cuidado e não se aventurar, não se jogar aí num vazio, né? E muito cuidado para quem é carioca, principalmente, na hora de votar, viu? Vamos escolher um representante que goste do carnaval, um representante que ame o carnaval, que é a essência dessa cidade, viu? Cariocas que estão na live, por favor, analise as propostas dos candidatos para o carnaval, porque carnaval não é só folia. Carnaval é uma indústria cultural que faz com que essa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, no caso do nosso Mauro querido também, a cidade de São Paulo, movimente muita grana. São muitas pessoas que trabalham no carnaval e são pessoas que naquele momento ganham grana para se manter durante o ano inteiro. Eu estou falando de ferreiros, carpinteiros, eu estou falando de bailarinos, coreógrafos, eu estou falando de costureira. Essa galera precisa muito, além dos carnavalescos, historiadores que trabalham também, sociólogos que trabalham, comentaristas e por aí vai. Por favor, atenção na hora de votar. Existem muitos candidatos, né, Diogo? Existem plataformas ligadas ao carnaval. Sim. E vários candidatos.
Não é plataforma só de um candidato. Existem vários candidatos que têm aí projetos para o carnaval. Então, acho que vale a pena o carioca dar uma carioca que gosta de carnaval, que acha que é importante, porque a gente sabe muito bem que existe uma parcela muito grande que não tem essa ligação com a nossa festa. Isso é normal. Sim. Isso é normal. Isso é um fato que é, mas eu acho normal. E dá uma lida, não custa nada. Vamos ver quem é que. Ah, esse aqui fala do carnaval de um jeito, esse está falando do carnaval do outro jeito. Bacana, vamos por aí, né? E firmar esses compromissos de campanha para não fazer que nenhum do outro. Né, aquela galera, Mauro, que não gosta de carnaval, mas entender a importância da festa para arrecadação de grana para a cidade, né? Você não gostar, o carnaval é super democrático, pega seu carro e vai viajar 4 dias, vai para Araruama, Arraial do Cabo, para Búzios, para Angra. E a galera que gosta vai passar por cair pro Terreirão, para Intendente Magalhães, pro AMB ser feliz, né? E entenda a gestão que entra na cidade. Essa gestão do Crivella acabou, a gente fala do carnaval, mas é muito mais do que o carnaval. A gente fala do carnaval porque nós militamos no carnaval. Agora, o prefeito Crivella, ele acabou com a cultura do estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Sim. Né? Faltou muita sensibilidade. Acho que nós fomos muito ingênuos. A verdade é que nós fomos muito ingênuos, entendeu? A base, né, o pilar que comanda o carnaval foi ingênuo demais em se arvorar, em apoiar o Crivella, e na verdade o Crivella foi um grande traidor, no exato sentido da palavra, da cultura carnavalesca e da cultura como um todo no Rio de Janeiro. Sem dúvida, sem dúvida. Então agora é o momento, hein, gente? Menos de um mês para a gente ir às urnas e decidir o futuro, no caso da cidade do Rio, cidade de São Paulo e de todas as cidades do nosso Brasilzão. Mauro, fala pra gente um pouquinho, porque o nosso querido Helder tinha feito uma pergunta para eu passar para você a respeito da comissão de frente, a importância da comissão de frente. Por um bom tempo, a comissão de frente sempre foi continua sendo um momento muito esperado, né? Muito esperado pela torcida, um momento muito esperado pelo público espectador, seja na AMB ou na Marquês de Sapucaí. Qual é a relação do Mauro com a comissão de frente? Qual é a relação do Mauro com o artista que está desenvolvendo a coreografia? A questão de figurino, a questão de processo de criação de elementos, como que funciona esse manejo entre esses dois artistas, o carnavalesco e o coreógrafo? Mais uma vez, a gente vai falar da diferença das duas festas, né? Sim. Carnaval de São Paulo, a comissão de frente não faz aquela exibição específica para a cabine de jurados. Sim. A comissão de frente de São Paulo, ela vem desenvolvendo o trabalho durante o todo do desfile. Então, o elemento alegórico, né, que algumas usam ainda, ele não para, ele não cria efeitos, ele não vira para o jogador e abre leques e cria um momento só para o jogador. Então essa é a grande diferença de São Paulo. São Paulo é dinâmico. Você vem ali interagindo, fazendo a sua coreografia, apresentando o seu enredo, mas você não para especificamente para fazer aquela apresentação para o jogador. O Rio não. O Rio já tem esse formato onde você cria a grande alegoria, ou não, dependendo da escola. Algumas até viram para a cabine, né? Viram para a cabine e fazem uma demonstração, um teatro italiano, né? Vira e faz a apresentação para o jogador, recolhe, vira e vai embora. Algumas escolas já vão mais retos, como foi o caso da Grande Rio, com o casal, com a Priscila e com o Rodrigo, que fizeram aquela coreografia maravilhosa da dança. O tripé, você vê que ele está numa posição só, ele não faz, né, a virada. Então essa é a grande diferença de São Paulo e Rio. Uma se apresenta especificamente para o jogador e depois o público vai só admirando. E São Paulo não. São Paulo ela tem que vir se desenrolando, coreografando durante todo o processo. Agora, a relação do carnavalesco com a comissão, eu conheço carnavalescos que deixam na mão do coreógrafo. Não, pode fazer aí, eu dou uma olhada. Eu não, eu gosto de interagir, eu gosto de me integrar ao projeto, eu acho que eu tenho a obrigação de dizer, não está legal por aqui, vamos por ali. Eu acho que essa é a relação correta do artista, porque nós, carnavalescos, nós somos o diretor artístico da festa. Né? A gente não vai lá soldar, eu não vou soldar, eu não vou grampear, eu já não faço isso, já fiz muito.
Não soldar, mas grampear, puxar, coisa e tal. Você vai, tá junto, você tá, mas você é o grande diretor artístico da festa, né? E você não pode ficar fora do conceito da comissão de frente. Você não pode ficar fora do conceito. Você tem que saber. O coreógrafo vai te passar, você vai dizer, não, legal, vamos por aqui. E aí um contribui com o outro. No momento que você está integrado, às vezes o coreógrafo te traz uma luz que você pode usar no teu abre-alas. Porra, bacana esse conceito da tua comissão, vou usar no meu abre-alas. Foi o que aconteceu com a Tom Maior, quando nós integramos, inclusive cromaticamente falando, o tripé da comissão de frente e o carro abre-alas no ano de Foz do Iguaçu, que foi linda a abertura. E, então tem que ter essa interação, esse grupo, esse conjunto tem que trabalhar. Você tem que participar da roupa, você tem que poder dizer, não, essa roupa eu acho que está pesada, não vai funcionar assim, vamos fazer com fulano, eu conheço fulano que faz bem esse tipo de roupa. Então faz parte do projeto carnavalesco, artístico carnavalesco, você está integrado à comissão de frente, sim. Lógico, existem os grandes nomes, os grandes coreógrafos, né, que vão trazer para você grandes novidades, né? E aí a gente vai bebendo da fonte deles e vice-versa. Agora, eu não sou muito a favor de você simplesmente entregar, olha, eu conheço alguns coreógrafos de muito renome e o carnavalesco nem tinha acesso. Quando estava tudo pronto, ele chamava para mostrar e o carnavalesco aplaudia, se não gostasse, dane-se, vai para casa. Então, eu acho que isso distancia muito a leitura artística, porque o conjunto é muito importante. E vamos lá, né? Carnavalesco trabalha muito, tem que ver tudo, se preocupar com tudo. E no final vem aquele momento que eu acho que é um momento desesperador, que é o dia das notas, o dia que vão fazer a leitura das notas. Que eu acho que isso deve ser um dia que o Mauro não deve conseguir dormir, deve se trancar no quarto, aí vai pra quadra, aí daqui a pouco volta. É verdade. O WhatsApp deve bombar, o grupo da família deve bombar. Ô desespero! Mauro, como que você lida com essa apreensão que é a questão das notas? Quando aquele julgador olha e fala, faltou criatividade, eu esperava mais, eu não gostei daquela pluma naquele momento. Como que você reage? Olha, deve ser uma loucura. Conta um pouquinho pra gente desse desespero. Eu não tenho tipo um padrão, né? Tem carnavalescos que seguem um padrão. Ah, eu vou para casa, durmo e espero, vejo o resultado depois que eu acordar. Dependendo do lugar que eu trabalho, eu não tenho um padrão. Eu já fiquei no hotel torcendo. No ano da Dragões, no ano da Dragões do vice-campeonato, estava no hospital, para você ter ideia. Estava acompanhando uma pessoa querida e estava no hospital. Sim. E aí, na penúltima nota, a Dragões estava em 6º lugar, se não me engano. Eu falei, meu Deus, como é que a gente faz um trabalho dele? Fica em 6º, eu estava louco. De repente, a pessoa que estava hospitalizada falou, não, mudou nessa nota agora, você está vice-campeão, é um 10º da campeã. E aí veio o enfermeiro, que tava, todo mundo, pai! Já foi aquele esporro. Até o doente começou a levantar, gritando. É quase isso. Então eu não tenho um padrão para ver. Eu já fui muito para apuração, presencialmente falando, já fui muito, já fiquei lá na apuração. E realmente é muito ruim quando você tem notas ruins, que são notas que você nunca aceita uma nota ruim. A não ser que você já vá ali constatando que olha, teve aquele problema no carro alegórico. Pode ser que aconteça. Na Tijuca a gente teve um carro alegórico que o componente arrancou um vidro, né? Deu um tapa no vidro, que era uma máquina agrícola, ele deu um soco no vidro e o vidro saiu voando. Eu falei, pronto, perdemos ponto em alegoria, porque o jogador viu o vidro cair, né? O componente foi retirado, inclusive, da alegoria, né? Pelo diretor. Eu falei, a gente não vai tirar 10 e tiramos 10. Então, até a surpresa positiva também. Caraca, tiramos 10. E fomos também vice-campeões. O vice-campeonato da Tijuca também teve esse gostinho da dúvida. Né? Éramos eu, a Nick Salmão, o Elcio Paim, todo aquele grupo, o Marcos Paulo, que era a comissão de carnaval da Tijuca. Mas é isso, é atenção. E tem muita coisa também que acontece no carnaval que é culpa do carnavalesco, né? E não é a culpa do carnavalesco. Então tem sempre essa máxima que diz, não, a culpa foi do carnavalesco. Aí a bateria não foi muito bem, mas a roupa acho que estava um pouco pesada. Eu já ouvi até assim, a roupa era muito volumosa, abafou o som da bateria. Sabe, são coisas assim que são estranhas. Eu costumo dizer que naquela fila última... Aí, opa, a escola lutou. Se deu pau,
o carnavalesco não pensou dessa forma, aquilo estava não sei o quê. É uma confusão. Eu costumo brincar, por isso que a gente ganha mais que todo mundo, porque a culpa é sempre nossa, então a gente tem que... E nem sempre hoje em dia o carnavalesco é o maior salário da escola, deixar claro isso. As pessoas têm essa ilusão de que o carnavalesco e tal, isso já foi muito tempo, mas nem sempre hoje o maior salário da escola é o do carnavalesco. Vocês têm hoje vários técnicos que trabalham, não vou especificar, mas poderia ser um iluminador, um técnico em efeitos especiais, ou até um marceneiro. São profissões muito específicas, hoje muito gabaritadas, que muitos ganham até mais do que o carnavalesco. Então, essa imagem de que o carnavalesco, embora ele seja diretor artístico, eu falo muito isso. Em qualquer lugar do mundo, você que é uma pessoa experiente, um personagem como o carnavalesco, primeiro que não ia existir. Um cara que absorve tantas funções artísticas dentro de um projeto só. Isso não existe. Eu nunca vi isso e nunca vou ver isso, ou num filme, ou numa grande peça, ou num grande musical, ou não vou ver. Você vai ver cada um com a sua função específica. E no Brasil você tem a figura do carnavalesco, que ele aglutina todas essas funções, né? Ainda carrega o peso da responsabilidade de tudo isso. Às vezes não é nem conhecido, não é nem reconhecido, né? E, enfim, existe aí um desequilíbrio nisso. Mas não estou reclamando, não. Eu adoro ser carnavalesco, eu acho que isso é uma característica do artista brasileiro e do artista carnavalesco. A gente está aqui para matar no peito e fazer o gol. Ainda mais agora dividindo com o Leandro, né? A gente divide a responsabilidade. Se der errado, eu falo, foi ele. Aí se der errado, ele fala, foi o Mauro. As duas cruzes. O Carnaval agradece a presença do querido Mauro Quintais e do nosso querido Leandro também. Mauro, vamos lá. Vamos ainda falar de um assunto que é teatro. Quero muito falar a respeito disso, mas antes, fala pra gente a experiência do Quintas com Quintais. Eu assisti algumas, inclusive com o Leandro Vieira também, o Jaque também. Foi muito interessante. Eu acho isso muito bacana. Como surgiu essa ideia, né? Você já tinha essa vontade ou foi alguém que te indicou? Fala um pouquinho pra gente. Então, quando eu fui para Unidos da Tijuca, eu fui fazer parte de uma comissão de carnaval. Sim. E era uma comissão um pouco grande. Era Elcio, Paim, Anique Salmon, Marcos Paulo e o Carlos Carvalho. E o Mauro Quintais. Eram 5 pessoas. Sim. E aí eu falei, poxa, eu estou no meio de 5 artistas, 5 pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê o destaque. Embora eu já tivesse mais experiência, era, entre aspas, era mais conhecido ali do grupo, né? Eu preciso ter uma coisa a mais. E foi justamente que me veio a ideia de fazer um talk show. Vou fazer o formato talk show, né? Então vou fazer a mesa, vou fazer a caneca. A gente, quando fala talk show, a pessoa sempre se liga no Jô Soares, né? Mas eu estou falando o talk show já é uma cultura americana de muitos anos. Eu vou fazer aquele formato, mesa, e a coisa foi meio no improviso, né? Tanto é que no primeiro Quintas, onde eu entrevisto, o meu primeiro entrevistado foi o Renato Lage, para você ter uma ideia. Ele foi feito no improviso, foi feito ali no Galpão Gamboa, do Nanini, porque a gente estava fechado por conta da obra. A gente conseguiu ir lá, e aí o Marcos Rosa, que fazia a produção, conversou lá, não, pode usar o espaço aqui. Aí já estava com o espaço. A mesa que eu faço a apresentação é a mesa de trabalho da Unida Tijuca, a cadeira é a cadeira da sala de computação do meu filho, e as roupas que eu uso eram roupas que eu desfilava, que eram ternos, tem coisas assim, e foi muito no improviso, e a coisa funcionou muito bem, porque o Marcos Rosa tinha um equipamento de qualidade, então os cortes foram bacanas, então deu certo. E a partir do segundo e terceiro, que já teve uma produção maior, alguns não foram tão bons. É louco isso. E a partir daí eu criei esse formato, né? Hoje eu tenho apoio, se você me permite, da Mineirinho, que é uma fábrica de refrigerante de um amigo pessoal que nos ajuda muito, e vários outros amigos que entram aí nas parcerias comerciais. Eu não tenho lucro pessoal, quando fecho o projeto, eu fecho a captação, faço e vou. E é bacana que agora na pandemia o formato não é muito legal para live, né?
É diferente essa relação que a gente tem com o convidado. Então eu estou esperando um pouco para ver se eu retomo quintas, porque tem gente que pergunta, poxa, eu queria ir. Tem gente que se propõe, poxa, me convida para o quintas, eu queria dar uma... E aí eu vou fazendo isso. Nesse último momento agora, onde os carnavalescos novos chegaram no Rio, aquela leva de novos carnavalescos, né? E as pessoas falam que a gente tem que estar... O novo sempre vem, isso é fato. Então, o que eu fiz? Eu falei, pô, tem muito carnavalesco que repudiou essa nova geração. Oh, esses caras estão vindo cobrando mais barato, esse pessoal que vem da faculdade. Eu falei, não, meu pensamento é outro, eu tenho que abraçar os meninos. Eu tenho que abraçar o menino. São dois momentos totalmente diferentes, né? Eu já com esses anos todos, e esses meninos chegando agora, sim, o que eles precisam é ser abraçados e serem apresentados para as suas comunidades. Aí eu conversei com a Ludmila, que é a minha produtora, Ludmila de Aquino, falou, vamos convidar todos os novos valores que estão chegando e vamos apresentá-los às comunidades. Aí eu fiz, o pessoal da Grande Rio, que foi o Bora e o Haddad, fiz João Vitor, fiz novamente o Leandro, e trouxe o Jaque, e aí fiz esse Quintas com Quintais só com os novos valores, e parece que deu sorte, né? Que todo mundo se deu bem aí, né? E o título é incrível, Quintas com Quintais. É. Eu amei, amei. Ótimo. Porque o vídeo sobe toda quinta-feira às 20 horas. Pum, e aí a gente Mauro, precisa voltar urgente, urgente. E vamos falar de um outro assunto que eu sou apaixonado, e o nosso querido Mauro também, que é teatro. Teatro brasileiro, teatro que sofre tanto nesse país, mas também produz tanta coisa bacana, tanta coisa interessante, leva tanta informação para o público brasileiro. Fala um pouquinho da relação do Mauro com o teatro. A minha primeira peça de teatro que me levou foi minha mãe, e foi o Avarento, onde Procópio Ferreira interpretava, para você ter ideia. Tanto é que o meu Abre Alas da Viradouro era uma peça, era o Avarento sendo interpretado pelo Procópio Neto. Então eu já tive essa relação. Eu gosto muito do teatro, do cheiro, da proximidade, de tudo isso. E aí me aventurei. Isso foi em 93. Eu era casado com a Clara Garcia, não sei se você conhece, a Clara Garcia, que era atriz, enfim, até hoje. E aí a Clara estava aí fazendo um projeto com a Maria Duda, que era um texto da Maria Duda, com a direção do Cécio Thierry. Era um elenco maravilhoso. Era aquele tipo de coisa que você fala, isso não tem como dar errado. Isso não tem como dar errado. Porque era o Cécio na direção, a Fafi Siqueira na direção musical, o Renato Vieira na coreografia, a Maria Duda na produção e no texto. E aí o primeiro elenco era, até anotei aqui, Regina Restelli. Eu estou falando de 93. Sim. Não, acho que foi até antes. Acho que foi antes. Regina Restelli, Nani Venâncio, Cláudia Mauro, que veio a ser minha rainha de bateria na Pôr da Pedra, Helena Ranaldi e Rita Guedes. Eu falei, gente, essas mulheres maravilhosas, com a Fafi na direção musical, o Cécio com o peso do nome, isso vai dar certo. Uma ficha técnica incrível, né? Dos sonhos, né? Pois é. Só que aí vem o afã, aquela vontade de você fazer, e aí a Duda me convida, estava com alguns problemas de produção, eu falei, não, eu posso bancar isso. E fui bancando. Só que eu, totalmente inexperiente em teatro, sabe? Totalmente vulnerável, porque em todo projeto, independente de artístico ou não, você tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? Sem dúvida. E eu virei meio que vai lá que o cara bota na justiça lá, ameaça na justiça que ele paga. Agora o cara trabalhava comigo uma semana, ia para as BAC, ia para o sindicato, aí vinha, eu quero meu dinheiro. E com isso eu fui perdendo dinheiro. E aí, por incrível que pareça, eu perdi em um ano $40 mil. Porque naquela época, né, era por aí, anos 80, era tudo muito dolarizado, né? Sim. E aí eu perdi $40 mil. E era um dinheiro que eu perdi, talvez porque tenha sido um dinheiro que eu não fui muito orgulhoso em ter ganho aquele dinheiro. Existe todo aí um conflito aí que merece uma outra live só para falar isso. Sei que eu joguei os $40 mil lá na peça, a peça chamava-se Entre Amigas, era um musical
que também não era muito comum na época, era maravilhoso, sabe? O elenco era maravilhoso. E a coisa foi, eu fui perdendo a mão, a coisa foi indo, foi indo. Aí naquela tentativa de você recuperar o dinheiro, que é a pior coisa, né? Eu fiz uns cursos na Broadway com Maurício Matos, fomos eu, Rosa Magalhães, Renato Lage, e em um desses cursos o produtor dizia, olha, se em uma semana a gente não tiver o retorno, a gente suspende. Se em uma semana a gente não tiver o retorno previsto, a gente suspende, porque não vai alavancar mais. Eu não sei se isso é uma coisa específica para os musicais da Broadway, mas ele deixou claro isso. Então é um investimento que é feito de anos e anos. Agora, se em uma semana a gente sentir que não vai ter retorno, a gente suspende. E eu não, pela minha inexperiência, minha vontade de fazer outra atividade fora o carnaval, eu joguei tudo entre amigos, inclusive o cartaz que eu te mandei, fui eu que fiz. E ficou ótimo, por sinal. Ótimo. A arte, ótimo, muito bom. A foto não me lembro de quem era o fotógrafo, mas a arte foi. E aí a gente foi, mas eu criei grandes amigos ali, né? Sim. Eu criei grandes amigos, eu tive experiência, eu adquiri experiência, tanto é que nunca mais fiz teatro. E o teatro perdeu um mecenas. E o teatro perdeu um mecenas, um Diaghilev, um homem que estava botando dinheiro lá, que poderia estar botando até hoje para receber. Mas não deu certo, mas valeu. E o dinheiro foi embora. São momentos da vida, né, Mauro? Experiência, momentos, né, que a gente passa. Mas que bacana você compartilhar isso, né, essa questão para a gente. Eu já fiz. Desculpa te interromper. Teatro, né? Diga. Desculpa te interromper. Eu já fiz 14 lives nesse período de pandemia. Acho que me descobriram aí. E eu, com muito prazer, já fiz lives todos, até de clube de museólogos, eu já fiz para falar de Clóvis Bornai. E é a primeira vez que eu cito esse momento teatro aí na tua live. Foi exclusivo. Exclusivo para a live do Bonfim. Vou pedir para a produção colocar aqui no canto. Exclusivo. Maravilha. Muito obrigado, Mauro, querido. Mauro, para a gente fechar essa live, eu separei 10 nomes do nosso Carnaval do Brasil. E eu gostaria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre a importância desse nome para o Mauro Quintais ou para o cenário artístico como um todo. Espero que eu conheça os 10. Espero que eu conheça os 10, que eu sou meio... Muito bem, muito sou bem. Meio disléxico. Vamos de Fernando Pamplona. Fernando Pamplona foi o homem que cunhou a brasilidade nos enredos do carnaval. Foi o homem que mostrou, olha, o Brasil tem muito mais história do que o conceito europeu que o carnaval trazia. Então o Fernando é o pilar mais importante do quesito enredo dentro do carnaval brasileiro, né? Um homem com extremo conhecimento, um homem que não tinha papas na língua, defendia suas ideias, estando no ar ou não. Quem quiser conhecer o Fernando, assista as locuções da Manchete, as transmissões da Manchete, onde o Fernando sempre foi incisivo, correto e defensor das suas ideias. Um homem forte, uma figura importantíssima, não só para o Salgueiro, mas importantíssima para o carnaval brasileiro. E agora nós vamos de outro Fernando, Fernando Pinto. Fernando Pinto foi a primeira visão que eu tive do carnaval. Foi minha mãe falando, Mauro, olha só que baiana interessante na televisão. Eram as baianas astronautas do Fernando, aquelas cabeças de formiga, aquelas coisas futuristas. Então, o meu primeiro contato com o carnaval visual, ainda menino, foi quando eu olhei aquela coisa do Fernando Pinto. E eu fico sempre imaginando como que o Fernando estaria hoje, né? Como seria a evolução do Fernando Pinto, né? Dessa pessoa... Era um tropicalista, era um homem que via... trazia o Brasil para o desfile numa época muito difícil, uma época de repressão, estampas da bandeira do Brasil na camisa da diretoria, então era ousado demais, né? O Fernando eu considero um carnavalesco psicodélico e não vejo ninguém hoje, todo esse processo, alguém que possa ter substituído o Fernando nesse conceito de ideias. De jogar um carnaval, uma comissão de frente de negras com peruca de Xuxa, era loucura total, né? Então, o Fernando, para mim, é o carnavalesco mais lisérgico.
dessa história Mas, toda. e nós vamos agora de um que será homenageado pela Imperatriz Leopoldinense, Arlindo Rodrigues. Arlindo Rodrigues, clássico, um homem de teatro, né, um homem de cenografia, né, fez história, não digo inovador, mas trouxe um bom gosto para o carnaval, um bom gosto, uma qualidade, a técnica cenográfica. Eu tive a honra de poder tocar em figurinos do Arlindo Rodrigues. Eu tive, e quando nós fomos fazer a Imperatriz Leopoldinense, tinha um baú, e nesse baú tinha muito material do Arlindo Rodrigues. Então eu consegui ver aquela coisa intuitiva, né? O rabisco, que eu falo assim, a criação do Arlindo não era aquela coisa específica, você via que ele trazia aquilo meio que na intuição, né? E aí tive relatos de pessoas que trabalhavam na Imperatriz, que trabalhavam com o Arlindo, né? Que ele tinha aquela técnica do lápis na ponta para poder riscar grandes cenários, né? Ele riscava aquilo, os arabescos. Então, o Arlindo Rodrigues, sem dúvida nenhuma, é mais uma figura fantástica do carnaval, e me arrependo muito de não ter abraçado aqueles figurinos todos e levado para casa, porque a minha ignorância não deixou. Eu te falo, eu era muito ignorante, então aquilo para mim foi bonito de ver, e eu nem sei que destino levou aquilo. Eu poderia estar hoje com um acervo maravilhoso, porque é muito difícil encontrar figurinos do Arlindo ainda por aí, na mão de alguém. Esse é o nosso Mauro Quintais. Agora prepara o coração, porque é hora de falar de nada mais, nada menos ele e aquele que revolucionou o carnaval também, Joãozinho 30. Joãozinho 30 foi o homem que me deu a verdadeira visão da festa carnaval. O Max me deu a base de tudo isso, mas quem me ensinou a entender a grandiosidade e a extensão da festa carnaval foi o Joãozinho 30. O João, por ser pequenininho, tudo que ele olhava era grande. Tudo que o João fazia era gigantesco. E o João me ensinou uma coisa muito bacana. Tudo é possível no carnaval. Tudo é possível. O projeto é seu, então tudo é possível. Então, muito daquelas histórias, sem dúvida nenhuma, ele criava no imaginário dele, né? Onde ele trazia toda a influência de teatro municipal, de balés, de Pamplona também, e de cenografias, e ele misturava aquilo tudo e dava a versão dele. Né? Os enredos do João são totalmente loucos, né? Eu tive a honra de participar do momento onde ele escrevia o Teresa de Benguela. E dentro do enredo, ele escreveu de punho, dentro da minha sala, que ele pediu a sala emprestada, e ele virou a noite escrevendo o Teresa de Benguela, e é um enredo dentro de um enredo dentro de um enredo. Então o João era muito louco. E nada mais agradável do que passar as madrugadas ouvindo o João contar a história. E o João era muito bacana, porque o que ele não sabia, ele inventava. E ele tinha teorias fantásticas. Só para ser muito rápido. Ele tinha uma teoria que o homossexual ele tinha uma disfunção nas cartilagens. Aí eu falei, como assim, João? Não, Mauro. Eles têm disfunção na cartilagem. Por quê? É por isso que a mão fica mole. Você vê o nível que ele tinha de criar as coisas. Ele vai por isso que a mão fica molinha. Ah, não, João. Essa não. E ele era uma pessoa divertida, era uma pessoa era beligerante, ele era todo tipo de sentimento e de ação, de atitude, o João tinha nele, porque ele era um homem muito ativo. A cabeça dele não parava. Muito bacana ter vivido esse um ano todo. E maravilhoso Joãozinho 30. Prepara o coração também, que agora é hora de falar dele, Max Lopes. Max Lopes foi a pessoa que abriu as portas para o carnaval, né? Era ele, Regina Cairo, Wagner Araújo e todo aquele grupo. E ele abriu as portas. Né? Ele me recebeu no barracão, Roberto Zanieves, e ali dentro ele me permitiu ir galgando posições. Né? Em nenhum momento ele disse, não faça isso, isso não é para você. Eu sempre fui me embranhando nas funções, repito, folha de pagamento, horário, tomava conta das pessoas, da equipe, até o dia que eu me aventurei a riscar um figurino, porque ele estava um pouco enrolado com a quantidade de figurinos, aí eu fiz um figurino, fiz outro, e foi a pessoa que um dia falou, olha, nós vamos assinar carnavais juntos, porque você está fazendo os esboços de carros, figurinos, coisa e tal, eu vou botar o seu nome.
Então, no momento que eu saio de assistente para Carnaval, é evidente que ele era a figura máxima, eu era um coadjuvante, mas estava lá assinado. Então, tudo que eu tenho hoje, toda essa trajetória, sem dúvida nenhuma, todo mundo do samba sabe, é graças ao Max Lopes, sem dúvida. Eu sou agradecido a ele eternamente. Um grande beijo para o nosso Max Lógico que Lopes. nesse meio tempo teve briga também, né? Teve briga, teve desavença, teve muita coisa aí, teve uma relação muito tumultuada aí nessa. Mas tudo faz parte, né? Hoje a paz é absoluta. Oh, maravilha! E vamos falar dela, a professora Rosa Magalhães. Rosa Magalhães é uma figura divertidíssima. Eu não sou muito, não vou dizer assim, não sou de. A relação minha com a Rosa não é uma relação de amizade, a gente não se frequenta, mas evidente que Rosa Magalhães é a referência do carnaval, sem dúvida nenhuma, pelo refinamento dos seus enredos, pela consistência das pesquisas, né? Pela coisa barroca, sempre baseada numa estética de pesquisa. Você não vai ver um erro estético da Rosa, né? Quando ela representa certo, correto. Me lembro muito de Chiquinha Gonzaga, maravilha que foi o desfile da Chiquinha Gonzaga. Então, a Rosa, sem dúvida nenhuma, ultrapassou as barreiras do carnaval, foi ganhar premiação no exterior, foi ganhar o prêmio máximo da TV, o Grêmio. Então, acho que a Rosa merece todas as glórias, né? Repito, não é uma amiga pessoal, mas tenho um carinho muito grande por ela. Agora mesmo, numa situação que passamos agora, ela sempre se prontificando a ajudar e sempre receptiva. É uma querida. Acho que não tem ninguém no carnaval que não goste de Rosa Magalhães por algum motivo. Ou pelo seu humor, ou pelo seu conhecimento, ou pela sua contribuição cultural. Em algum momento você vai amar Rosa Magalhães. Beijo para nossa Rosa Magalhães. Vamos falar de outra mulher, Maria Augusta. Maria Augusta vem daquela leva, né, do início da Escola de Belas Artes, a professora, né? A Maria Augusta, é evidente, não teve não se alongou como Rosa, né, por algum motivo, não sei te dizer porquê. Gosto muito da Augusta. A Augusta, sempre que pode, me dá orientações espirituais, que a Maria Augusta é uma pessoa que tem um fundamento espiritual muito grande, né? E isso às vezes deixa a gente um pouco assustado, mas sempre nos momentos que a Augusta chegou, Mauro, faça desse jeito. A coisa deu certo. Um dia ela me deu um pequeno livro, bem pequenininho, uma coisa meio assim, um livrinho pequenininho, e ali ela dizia, era um calendário onde ela dizia, ela tinha anotado o que eu poderia fazer para ter o retorno X. Então tem que ser nesse dia, se você quiser isso, tem que ser nesse dia, nesse horário. Então esse trabalho, esse carinho, essa atenção, e eu tinha esse livrinho onde eu olhava, olha, eu vou fechar um contrato dia tal, aqui em janeiro. Não. O manual da Augusta diz que não, né? E ela conta uma história muito bonita, que quando ela fez a Beija-Flor, nós estávamos na casa dela, lá no apartamento lá no Rio, e ela falou assim, daqui a pouco vai entrar um pássaro pela janela. Aí todo mundo, o pessoal olhou um para o outro assim, como assim vai entrar um pássaro? Não, desde que eu fechei com a Beija-Flor, toda 20 horas, né, 8 horas da noite, entra um pássaro, dá uma volta na sala e sai. Deu 8 horas, o pássaro entrou, contornou a sala do Augusto e saiu. Então, Augusto é essa figura mística, né, que por acaso trabalhou no carnaval, que ela seria essa figura mística de qualquer maneira, né? E Augusta tem também um grande, profundo conhecimento de carnaval, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem que ser reverenciada, porque faz parte desse grupo que alavancou o carnaval cultura, o carnaval história, o carnaval arte. Grande Maria Augusta, estamos chegando para o final da nossa lista, só que agora é hora de falar de Chico Espinosa. Um amigo querido, Chico Espinosa, boa praça, gente boa, carinhoso, uma figura bonita fisicamente falando, sabe? O Chico sempre impressionou pela sua beleza, que sempre é o primeiro momento, é quando você olha assim, nossa, que cara, né? Ou que mulher bonita, ou que cara bonito, né? O Chico tem essa coisa. E o Chico é de um carinho, sabe, pessoal e também com todo mundo. Eu morando em São Paulo, às vezes eu olhava, estava lá o Chico
passeando com o seu cachorrinho no Largo do Arocho. Sempre é um prazer. Ele me recepcionou muito bem na Tom Maior, porque o Chico já tinha feito a Tom Maior com o Marquinhos, conhecia todo mundo. O Chico, nós já viajamos para o... Não viajamos para o exterior, não. O Chico foi em outra leva. Mas somos grandes amigos, grandes colegas, não nos frequentamos também, mas o Chico é, sem dúvida nenhuma, uma referência também do Carnaval São Paulo e Rio, e, sem dúvida nenhuma, uma figura carinhosa, bonita, boa praça, aquele cara bom de conversar, porque ele sempre te deixa bem, sabe? Ele sempre te bota para cima, ele sempre tem notícias boas, ele tem que ser novidades, né? O Chico Espinosa é uma grande referência, e campeão do Carnaval, né? Isso que é importante. Maravilhoso, e agora nós vamos de Laíla. Laíla é aquela figura forte, né? Também não tenho muito contato com ele, mas entendo a importância do Laíla. Era uma figura forte, foi uma figura que consolidou o perfil Beija-Flor, sabe? Consolidou o perfil do diretor de carnaval, diretor de harmonia. Tem o jeito dele, é dele isso, essa maneira de lidar com o carnaval, com a arte carnavalesca. Não tem nenhuma restrição com relação a ele, não. É uma pessoa sinceríssima, porque em um determinado momento eu trabalhei numa escola que não foi muito bem, e aí nós fomos lá no barracão da Beija-Flor para falar com ele. Poxa, Laíla, a escola foi mal julgada. Ele falou, mal julgada não, estava horroroso. Então, uma pessoa que se propõe a falar isso na frente do artista, na frente da direção da escola, é porque tem poder da palavra. Ele está ali, não é para agredir, é para ajudar ao modo dele. Entendeu? E é assim que eu recebia essa, entre aspas, não foi uma crítica, foi uma constatação, que realmente nós tivemos muitos problemas, né? Então, ele foi muito claro. Então, essa clareza do Laíla, acho que isso que fez com que ele se tornasse essa figura tão importante dentro do carnaval. Está tentando outras praças, mas isso é natural. Quando você fica muito tempo numa escola, você sai, você vai tentando, são novas experiências, né? Mas tem muita vida longa aí o Laíla, e é sem dúvida, sem contar com a referência musical, né? Produção dos LPs, dos CDs, de carnaval. É uma figura fantástica. Repito, não sou muito amigo pessoal, mas respeito de coração. E fechando essa lista pesada de 10 nomes, ele, Leandro Vieira, Estação Primeira de Mangueira. Leandro Vieira veio para mostrar que tudo é possível no carnaval, conforme Joãozinho 30 falou lá atrás. Entrou para o Guinness Book, o primeiro estreante a ser campeão do carnaval. Sim. Personalidade forte, não vou dizer sofreu, mas batalhou muito para o campeonato da Maria Bethânia, porque ele acreditava no enredo, ele acreditava que podia fazer. A escola demorou muito a entender que aquele rapaz realmente poderia assumir aquele trabalho, e ele fez, mostrou. E o Leandro é um divisor de águas também dentro do Carnaval Carioca, como o Paulo Barros foi, como o Renato Lage foi, e como o Arlindo foi, enfim, todos esses grandes nomes. O Leandro Vieira, ele, nesse momento tão difícil, ele conseguiu dar um respiro de novidade. Ele traz um novo que nunca tinha sido visto no Carnaval. Isso é o legado mais fantástico do Leandro. É uma coisa tão ímpar, é uma coisa tão pessoal, uma coisa tão dele, que é um grande frescor, é uma grande novidade, mas que tem lá no fundo a tradição do Carnaval. Você vê esse último Carnaval, onde ele traz aquelas esculturas maravilhosas, onde ele traz os blocos, aquele lirismo, você vê a modernidade, mas ao mesmo tempo você bebe da tradição. E ele conseguiu esse equilíbrio, isso é dele, ninguém ensinou, sabe? Por mais que ele diga que ama a Rosa, por mais que ele diga que ele ama o trabalho do Renato, mas esse ponto de equilíbrio foi ele que criou. Então eu sou amigo do Leandro, sempre que posso entrevista, eu entrevistei 2 vezes no meu programa, porque eu tenho um prazer muito grande de conversar com ele. É um militante do Carnaval, não só da arte, mas como da política do Carnaval também. O Leandro Vieira é fundamental para o Carnaval Carioca, sem dúvida nenhuma. Depois dessa lista pesada de 10 nomes, agora é hora de falar de um carnavalesco para lá de especial, que é o nosso querido Mauro Quintais. Mauro, eu quero agradecer muito a você por ter aceito o convite da Live do Bonfim, abrir seu espaço.
abrir sua casa, a compartilhar sua internet conosco. E eu quero agradecer muito por tudo aquilo que você já levou para Marquês de Sapucaí e para o AMB, mostrando para a gente, como diz a regra, a leitura do enredo. Abriu o livro no meio do Sambódromo, no meio da AMB, e mostrou cultura, mostrou a importância de Bibi Ferreira, mostrou tanta coisa bacana para o público, para o espectador e para o telespectador, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo que você faz pela arte, pela cultura, e desejo muito, muito sucesso para você no Império de Casa Verde e entre outras questões da Quintas com Quintais, que já estou morrendo de saudade, e todos os projetos do seu coração. Grande beijo, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço a você, Diogo, mais uma vez. Eu estava ansioso por essa, porque eu tenho assistido as suas. Eu achei até que ia aparecer um personagem seu assim no meio do... E aí, eu sou muito grato a você por ter aberto esse espaço. E sempre é uma maneira de você estar presente, de você poder falar de carnaval e se promover também, né? Porque nós vivemos disso, né? Como dizia o Wagner Gonçalves, né, do Barracão Solidário, o importante é estar em cena. E você, meu amigo, você me proporcionou isso durante essa hora, de estar em cena mais uma vez para poder falar dessa festa. Sou muito grato a você e estou à sua disposição. Muito obrigado. Essa live fica salva no meu IGTV? Claro que fica. E se você chegou no meio ou no final, pode assistir o início lá e indicar para amigos que amam o carnaval e a galera que gosta de cultura como um todo, viu? Mauro, uma semana de muita luz, de muita paz para você. Obrigado. Um beijo e logo, logo a gente está por aí pelas quadras, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.